Oi, eu sou a Cíntia Fornazari, estamos no módulo de revisão do curso de Feedback Eficaz. Então vamos relembrar os pontos importantes que a gente falou até agora? No módulo 1, falamos sobre o que é feedback e o que não é feedback. Lembramos que feedback é um presente que se dá a alguém, que ao invés de julgar ou criticar o outro, a gente mostra caminhos para que ele possa crescer. E que se a gente tem ideias ou informações que podem ajudar o outro, não tem sentido a gente não repassar, a gente não sentar e compartilhar isso. Falamos que feedback é informação sobre os comportamentos, habilidades e atitudes, que tem foco na atuação de alguém baseado em dados e fatos, que falado somente para esta pessoa é feedback, que falado para os outros é fofoca. Falamos que deve ser feito em um ambiente reservado e adequado, num momento adequado, que pode ser positivo ou construtivo e que sempre deve ser finalizado com expectativa positiva, de esperança, e porque tem foco genuíno em desenvolvimento. Agora, não é feedback quando é falado em momento inadequado, quando a outra pessoa é pega de absoluta surpresa, quando a intenção é maior em apontar o erro do que fazer o outro crescer, ajudar o outro a crescer, e quando não tem alinhamento com o futuro. No módulo 2, falamos sobre ter cultura de feedback. Nesse ponto, falamos do quanto é importante estarmos abertos e estarmos suscetíveis a receber feedback. Também falamos da importância de não se defender, de não ficar criticando e não julgar, tanto ao dar feedback como ao receber feedback. Falamos que para pedir feedback é fundamental não termos postura agressiva. Passiva. Ou seja, ficar reclamando que ninguém me dá feedback. Vai lá, peça seu feedback, não tem problema nenhum. Que dar feedback deve ser feito sem postura agressiva. Como, por exemplo, precisamos ter uma conversa. Isso não é necessário. O feedback construtivo pode ser dado sem assustar o outro. Que precisamos desenvolver uma atitude de aprendiz, de receptividade, de parceria e de liderança para gerar essa cultura de feedback. E que quanto mais abertura temos para dar e receber feedback, mais essa cultura se instala no ambiente, mais isso vai se tornando natural e a gente vai ultrapassar aquelas fronteiras de fazer 1 ou 2 vezes no ano somente. O feedback vai fazer parte do dia a dia, vai ser como um bate-papo, sem contar que isso gera um ambiente de grande confiança para entregar cada vez mais resultados. Chegamos no módulo 13. No módulo 13 falamos da importância da comunicação, do impacto que a comunicação tem no feedback. Então falamos do impacto que as palavras, o jeito de falar e a expressão têm na hora de se comunicar. Então as palavras têm um impacto de 7%, o jeito de falar tem um impacto de 38% e a expressão tem um impacto de 55%. Essa é uma pesquisa do Albert Mehrabian. Quem se interessar mais pelo assunto pode procurar pelo nome dele e vão achar coisas bastante interessantes. No módulo 4, nós falamos sobre os 20 passos do feedback. 10 passos para dar, 10 passos para receber feedback. Então, o top 10 para dar feedback é assim: planeje antes. Lembre-se que você que vai dar feedback precisa se organizar para este momento. O segundo passo é vá direto ao ponto, não fique enrolando. O terceiro ponto é seja específico, né? Então saiba o que você vai dizer. O quarto passo é esclareça o motivo da conversa, qual é a verdadeira razão de estarmos aqui juntos conversando neste momento. O quinto passo é fale somente em seu nome, não fique usando o nome das outras pessoas. Diga aquilo que você acredita, aquilo que você viu, aquilo que você sabe. E entramos no sexto passo, que é diga o que você sabe, não o que ouviu de outro, não o que outra pessoa veio te contar, mas aquilo que de fato é a informação que você tem. O sétimo passo é falar sobre o impacto disso que aconteceu em você. Porque no oitavo passo a gente fala das consequências da continuidade desse comportamento. Então, qual é o impacto que isso acontece? Depois, se isso continuar acontecendo, quais as consequências que isso pode ter? E aí, quem dá feedback também precisa estar aberto, também precisa ouvir, porque às vezes a sua visão também pode ser modificada, permita-se na hora do feedback. E o 10º passo para dar feedback é descreva como você se sente quanto ao que você sabe. Falamos sobre o tudo de bom e ninguém merece do dar feedback.
Então, ninguém merece grosseria na hora de dar feedback. Ninguém merece exposição e maus tratos na hora de dar feedback. Tudo de bom é demonstrar preocupação, é se colocar no lugar do outro, é encontrar uma expressão, um jeito de falar e até as palavras adequadas para que o outro fique confortável num momento que pode ser muitas vezes difícil. Então, ninguém merece um feedback mal feito. Isso é totalmente ineficaz. Falamos da dica para dar feedback, que é o método marca do sanduíche. Lembra? Momento, ação, reação, consequência e alternativa. Tem ali o modelo do lanchinho para ficar claro para você lembrar aí desse método sanduíche. Depois, no módulo 5, falamos do top 10, dos 10 passos para receber feedback. Então, mantenha-se atento ao feedback, porque de todos os pontos importantes para receber feedback, o principal deles é ouça atentamente. Então, mantenha-se atento a esse feedback, para que você consiga dar o seu ponto de vista depois. Não fique construindo pensamentos em cima do que está sendo dito naquele momento. Ouça atentamente, dê o seu ponto de vista, esse é o segundo passo. E o terceiro passo é tome notas. Anote aquilo que está sendo passado, para que você consiga futuramente fazer um plano. O quarto passo é, faça quantas perguntas necessitar para entender o ponto de vista da outra pessoa. Quanto mais você perguntar, mais você vai entender aquilo que o outro está dizendo para você.